Che, até o Zeno já basou, mas que? Será que a mama já acabou? O Lopo e o Moco voltaram. Será que eles alguma vez basaram? Eu acho que eles só pausaram. Cada angolano deve bué ao estrangeiro. Mas como é que isso é possível? Se nós aqui só temos Kwanza, não temos dinheiro. Estado assumiu as dívidas da Sonangol. Mas quando a Isabel saiu, disse que estava tudo bem, ao pôr do sol. Um agente da polícia expulso por roubo de viatura. E não é preso. Sabem que mais? Já ninguém vos atura. Isto está tipo ver para crer. Mas, seja como for, sejam bem-vindos ao Só para Saber. Tiago, agora és rapper. Então se os humoristas que batem são culturistas? Então deixa-me dizer-te que como rapper és um bom humorista. João Lourenço exonera José Filomeno dos Santos, a.k.a. Zeno, do Fundo Soberano de Angola. Rapazes, está fechado o último... Acho que o Zeno era o último samurai, né? Era. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade para dar os meus próprios ao Zeno. Não só se mostrou o mais forte dos samurais, como já foi aqui denominado, como também o mais importante, exigindo do Ministério das Finanças apresentar uma justificativa, porque os outros só foram exonerados, só foram rescindidos os contratos sem justificativa nenhuma. O Zeno precisa de justificativa. Vocês sabem que prova que pede justificativa é sempre mais difícil, porque responder à pergunta é fácil, justificar é que é difícil. É engraçado vocês falarem nisso, porque a justificação de facto é mais ou menos, nem é tipo para 20. Sim. Por quê? Porque o Zeno saiu, mas nós ainda não sabemos com quanto é que o fundo ficou. Estás a olhar aqui, mestre? Não, no fundo do meu corpo também não tem nada. Okay. No fundo também não ficou nada. No fundo. Vocês acham mesmo que no fundo não tem nada no fundo? Não, no fundo não tem nada. Mas eu estava aqui a ler o desenvolvimento da matéria, como sempre, eu abraçar a notícia, e alega que é falta de transparência. Também falta de cumbu mesmo, que não tem lá, não é só transparência, é cumbu também. Mas a questão aqui mais séria que esta é: quanto é que tem o fundo? O fundo tem fundo? E depois, não sei se vocês se lembram, aqui há uns anos, o Zeno deu uma entrevista a dizer que ele era o único angolano qualificado para assumir um cargo como o do fundo. Lembram-se? Não me lembro. Não lembramos. Eu também não. Aqui a questão é que agora o Carlos Alberto Lopes, o novo PCA do fundo, é o único angolano que é capaz não de gerir o fundo, mas de gerir a posição que foi do Zeno. Presidente da República, e eu obviamente tenho que vos lembrar que não é o José Eduardo dos Santos, porque vocês estão habituados, 38 anos, blá blá blá, nomeou e justificou a nomeação de Marcolino Moco e Lopo de Nascimento por serem referências em Angola. Discordo. Lamento mais uma vez. Eu já discordei só uma vez e agora é a segunda vez que eu me sinto obrigado a discordar com o presidente João Lourenço. O camarada presidente está atento. Ele está atento? Claro. Sim, eu discordo porque ele disse que os nomeou por serem referências e já terem desenvolvido ou desempenhado altas funções para a República e coisas do gênero. Mas então, se essa foi a base em que ele tem, essa é a justificativa que ele tem, que é a referência e desempenhar altas funções, então o Kangama e o Riquinho, que chegaram a desempenhar com o próprio dinheiro. Sim, pois. Eu também estava aqui a falar nas referências, conforme diz a notícia. Existe outra referência, Charles Bois. É um indivíduo de referência, porque é o único angolano que assumiu que é feiticeiro, que faz feitiçaria. É uma referência. Se é pela referência em si de quem assume alguma coisa... Uma puta. Uma puta? Sim, assumiu que é tradicionalista. O Mimosquito, que quando assumiu que tinha feito, que negócio. Pagava os árbitros. O Papo Chulo, que assumiu que ele é que criou a rocha. E depois temos que analisar outro fator, que nós pensamos Peraí, neste caso, o Projeto X, que assumiu Sim. a rocha do Papo Chulo. Perfeito. E o Papo Chulo agora tem vários seguidores de rocha. Olha pelo zona assim. Eu. Há um ponto que eu gostaria de destacar, porque ele veio justificar. Justificou aonde? No palácio. Pô, naquele tempo justificavam qualquer coisa, era na ZAP. Essa cena de Cunha, isso está ultrapassada, porque repara,
se nomear o Lopo do Nascimento e o filho está lá na ZAP, poderia fazer uma cunha para o presidente ir lá justificar a nomeação do pai. Cunha acabou. Estou a gostar, está a melhorar. Esta parte, pelo menos, vou concordar. Olha, o que eu acho, eu não vos disse isso antes, mas eu concordo. Eu concordo com essas duas nomeações e vou-vos explicar E com a justificação também. Não, com as nomeações. E vou-vos explicar porquê. Eu acho que eu, se fosse presidente, não justificava nada. Mas eu vou-vos explicar porquê. O Moco deverá funcionar como uma espécie de bufo. E não é bufo do J-Lo, é bufo dos angolanos. Porque há muito tempo que o Cota deu provas de que não está aqui para papar grupos. Sim. E ele foi primeiro-ministro. Se não estou em erro, ele foi o segundo primeiro-ministro do país. Sim. O Lopo foi o primeiro-ministro do país. Então, como o J-Lo está a nos fazer um back in the days, vocês já viram, a TPA, agora era HD, agora está na loja, não sei o quê, eu acho que mantém a coerência. Eu não justificaria, mas acho que é coerente. Estão a ver? Não concordamos. E eu pensei que nessa governação do João Lourenço teria mais jovens a serem nomeados para cargos públicos e cargos importantes. Ok. Mas afinal de contas, não. Está de novo a pôr lá velhos, né? Os senhores vão me desculpar por chamar de velhos, mas são mesmo adultos. Não, quer dizer... E até agora só vejo dois jovens lá, que são o DJ Leandro 300 e Bonito de Souza. E agora chegamos a mais um momento da segunda parte da interview com Luati Beirão. Foi só um jajão a semana passada, pensaram que fosse aquilo tudo, mas não, temos mais e melhor. E vocês vão curtir já de seguida. Fiquem atentos. A tua relação com a Isabel no Twitter é para durar? Como é que isso funciona? Explica-nos essa coisa, esse convívio saudável. Eu estava a segui-la, mas ela bloqueou-me, portanto eu não consigo mais ver nada. Obviamente, eu estou também eu sigo esse pessoal todo, estou a seguir o João Melo, quando aparecem eu sigo, estou a seguir o governador da província, o Adriano Mendes de Carvalho. Quando o pessoal se põe nas redes, para já eu acho muito importante isso acontecer. Eu acho que o João Lourenço devia quase obrigar todos os funcionários públicos de topo a estarem presentes para as pessoas poderem abordá-los diretamente. Isso seria promover a cidadania. Porque não temos de estar toda hora a fazer queixinhas ao João Lourenço, vamos diretamente àquela pessoa que é responsável pelo tacho, pelo cargo com cuja situação nos deparamos. Com a Isabel o que aconteceu é isso, é uma cidadã angolana, que por acaso é quem é, ou era quem era, e que se tornou abordável. Ela colocou-se disponível para as pessoas. E eu acho que nós temos que exercitar todos isso. Não devemos ter mais o receio de abordar as pessoas porque são cidadãos como nós, apesar de terem mais dinheiro e terem mais conexões do que nós, estarem numa rede de poder, nós temos que abordá-los, não temos de ter receio disso e pronto, e depois fazer disso algo normal, normalizar esta comunicação. Acho que é um bocado nesse intuito e sem aquela coisa de senhorito, senhorita, com todo o respeito. Não. Mano a mano, como é que é? É a nossa linguagem, a rede social permite isso porque desdramatiza e lá está, tira as pessoas um pouco do pedestal, né? Torna a coisa informal. E acho que é mais nessa perspectiva. Acho que aqui mesmo rompeu 1 minuto, né? E porquê que não entras na política? Não, acho que não é por isso. E também, na verdade, estamos todos na política. A comédia não deixa de ser uma política, não deixa de ser fazer política. Aquilo que eu faço com a música ou com a minha intervenção social é política. Só que eu prefiro fazer política num campo mais que neutro. Ter a liberdade de não estar associado a nenhum tipo de gaveta e não ter que defender essa gaveta até o fim, até a última casa. Pronto, dizer o que penso. E a cena é que quando tu és sugado para esse mundo da política mais científica, formal, acabas por ter que ceder em muitas coisas. E eu preferia não ter que ir por aí. Obviamente que se um dia... Eu não fecho as portas a nada. Obviamente que se algum dia houver... Eu sentir que posso ser útil nesse universo e nessa esfera, se calhar, quem sabe. Mas para já, acho que não. Ao menos pagas impostos? Essas cenas? Boa pergunta. Taxa de circulação não conta porque tu andas de bicicleta. Não, mas de vez em quando ando de carro, sim, a taxa de circulação está paga. A taxa do lixo, eu pago taxas ao governo provincial que eu acho que ninguém sabe sequer que existem. Dos bombeiros, do passeio, da limpeza.
Portanto, e é uma coisa que tu tens de ser proativo, porque eles não te vêm cobrar, tu tens que ir lá. E se tu não fores, eles não vêm dizer, olha, não pagaste as taxas. Nós temos estas taxas em dia no governo provincial. Por isso é que eu fiquei chateado quando eles quiseram introduzir uma nova taxa na fatura de eletricidade, porque ia ser uma dupla taxação, né? Pelo menos a do lixo, que se paga no governo provincial. Eu não sei se tu pagas. Como engenheiro eletrotécnico, como é que vês a falha da Lauca, a constante falha de energia já desde o tempo do Zedu? Não preciso de ser engenheiro eletrotécnico para achar que estamos a ser enrolados, né? Tipo estas conversas do caudal, de não sei o que, tantos sítios que passam por secas e a luz nunca vai. Nós que temos rios que não acabam, não temos uma capacidade de gerar energia para aguentar estas fases que deviam ser previsíveis. Não calculamos, não prevemos. Isso deixa sérias dúvidas acerca da capacidade e da competência das pessoas que estão a projetar, né? Portanto, acho que não é preciso ser alguém versado na matéria para ver que alguma coisa está errada. Pá, Namíbia aqui ao lado não tem rios nem nada. Aliás, compra energia de Angola e chegas ali e não falta luz, bro. Tu és uma pedra no sapato para o regime, isso é certo. Então, eles já poderiam, né, ter-te matado uma outra vez. Tu achas que isso não aconteceu porque tu és latão? É que os latões, por norma, né, são gatos. E os gatos têm 7 vidas, então, se calhar, achas que isso influenciou? Não sei dizer... olha, eu acho que em tudo há um elemento, toda a discussão existe um elemento de raça e de cor. Eu não sei a proporção que é. Gostaria, se pudéssemos medir, gostaria de descobrir que é inferior ao resto, que é mais importante. Mas sempre houve uma noção que qualquer um de nós podia ter sido morto. Mas se vires entre os 17, eu sou o único latão, né? Os outros 16 nem sequer são filhos do MPLA, nem sequer têm os outros elementos todos que eu agrego em mim. Não são artistas conhecidos mundialmente, não são... E nenhum deles foi morto. Portanto, acho que felizmente aí o ser latão jogou menos do que o resto. Acho que jogou menos do que a publicidade negativa que ia ter sobre o país. Felizmente, porque senão... Camuling está para Jacaré, como Luati está para? Eu não vou dizer que estou para, mas se calhar vou fazer 2 associações. O pessoal... Tenho amigos próximos que associam a minha figura à imagem de um koala. Muito agarrado às árvores. Sei lá, mas eu acho que gostava de pensar mais em alguma espécie de pássaro. Que não mata, mas que me leva a pairar numa viagem. Explica-nos essa brincadeira do câmbio flutuante. Ou melhor, traduz-nos. Ok. Não é bem a taxa de câmbio que é flutuante. Sim, ok, pronto, vá lá. O que se deixa é a taxa de câmbio flutuar. Ok, pronto, vamos deixar então a taxa de câmbio flutuante. Basicamente é não haver intervenção artificial política sobre a taxa de câmbio. O que acontece é que uma mercadoria existe com certa abundância ou rarefação no mercado. E quanto mais rara, maior é o seu valor. Ou seja, o que o banco vai fazer é, se tiver a desvalorizar muito, o banco vai tirar moeda do mercado. E então vai ficar menos kwanzas no mercado. E então o valor ou se vai manter ou vai subir, dependendo do que se quer obter. E então é a única ferramenta que vai haver de intervenção. Não é dizer a taxa é X. Então, a taxa vai variar de acordo com a procura. Vamos ver, os bancos comerciais vão pedir ao BNA X milhões. E o BNA vai dizer, só tenho X menos Y. E então aí no leilão vai ver quem está disposto a dar mais. Esse disposto a dar mais depois vai se repercutir na taxa diária. Aquela vírgula que aumenta, muda um bocadinho. Ou seja, aquelas pessoas que depois vão ao banco procurar. Porque o banco sabe o que as pessoas querem. As pessoas que vão ao banco procurar vão ter que pagar um pouco mais pela moeda ou um pouco menos pela moeda. Esse é o câmbio flutuante. E se pudesses voltar no tempo, voltar para o passado, o que mudarias? Se eu pudesse mudar, mas calma, se eu pudesse mudar de coisas que eu fiz ou independentemente? A tua escolha é tua. A escolha é minha.
Se eu pudesse voltar atrás e mudar alguma coisa, eu acho que tentaria ser um pouco mais insistente com o meu pai para ele deixar de fumar e de beber. Acho que teria sido um pouco mais chato como filho. Acho que seria isso. De resto, não me arrependo de nada e acho que nós temos que passar pela vida aceitando os erros que cometemos, porque são os erros que nos fazem o que nós somos. As quedas e os tropeços e não sei o quê. Tentar corrigir depois ia ter consequências no hoje também, né? E eu estou bem com as minhas opções e com a minha vida. Acho que seria isso. Tentaria ser um filho um pouco mais presente, mais persistente como o pai, tentar mantê-lo vivo um pouco mais de tempo e trazê-lo até os dias de hoje para podermos discutir um pouco, né? Não sei qual seria. As pessoas perguntam muito como é que seria a tua relação hoje com o teu pai. Acho que é uma coisa muito interessante, eu próprio gostaria de saber. Cada angolano deve $1.342 ao estrangeiro. Não, eu não. Mas calma só, me explica, deixa eu entender algo. Não, eu não. Podem explicar, mas eu não. Esse dinheiro é só por viver aqui. Eu estou a pensar que é herança, afinal tenho que pagar renda. Não vai entender, espera, tem que nos Eu nunca explicar fui no bem. estrangeiro, como é que eu devo? Eu nunca fui no Até estrangeiro. mas calma, nós estamos Mas aqui. por acaso as pessoas lá em casa sabem que tu tens muita mania de nós lá em Portugal? Não, mas eu estive em Portugal, mas no estrangeiro não. Eu nunca fui no Será que essa é a taxa do oxigênio? Eu já estive em Portugal, sim senhora. Mas no estrangeiro, já parece não. para pensar se calhar é a taxa do oxigênio. Pô, pode ser. Tem que nos avisa falar, então, da paz, estávamos a usufruir, fomos enganados. Eu não devo a ninguém. Repito, ninguém. Eu também não devo. Quer dizer, devo a tia da birra no meu bairro, a senhora do Pincho. Eu não mas devo é a estrangeira, ninguém. a senhora do Pincho é langa. Mas também já, esse é o dinheiro que estão a falar, $1.000 e tal. Então, $1.342. É mentira. Está na moda. Nós temos acordo, né, de extradição. Como é que se diz? Repatriamento de capitais. Capitais. Ele disse mesmo extradição, né? Muito bom, muito bom. É uma Mano, coisa... então havia dívida aqui, vai. Pronto, para facilitar o pagamento. É assim, é importante lembrar aqui 2, 3, 4 coisas. Os devedores do BPC devem. Os que rebentaram com o Beza devem. A Isabel, que já disse com o vídeo, gosto muito de dever aos bancos, deve. O Riquinho, o Estado é que lhe deve, né? O Estado lhe deve. Não, aliás, todos os angolanos devem aqui. Olha, já. Então é o Riquinho que é o estrangeiro. O Riquinho aqui é estrangeiro. Assim, não, se for o Riquinho assim. Descobrimos um enigma. Sim. O estrangeiro é o Riquinho, por isso é que ele está a cobrar de A casa em massa casa. e a- Sim. Se for essa dívida, eu aceito. Vou pagar. Calma aí. Alô? Como é? Fica calmo. Não, vou te pagar. Você fica calmo, meu. Como então? Tô gravando. Fica calmo, vou te pagar, chefe. Você... Estás a me cobrar assim? Você sabe quem é o meu pai? Não, a sério. É porque quando eu nasci ele fugiu de casa. Fica calmo, vou te pagar. Até já. Você não está pagando a tua dívida até hoje. Não, chefe, eu não devo nada a ninguém. E sabes que a dívida sobe, né? Ninguém. Há 5 anos atrás, essa dívida era total de 14 milhões. E agora está para 38 milhões. Em 5 anos subiu uma porcentagem de... Não sei números, não sei se é quanta porcentagem, Por mas isso é que não estás no fundo. Tu e o está Zé. sempre a subir. Então, uma solução para quem está lá em casa nunca é que a dívida dele aumente de $1.340 e tal $1.342 para não sei quanto. Um conselho, morre e deixa essa dívida com a família. Estado assumiu 10 mil milhões de dólares de dívida da Sonangol. Eu já não estou a gostar mais desse assunto de dívida. É, Primeiro do estrangeiro, dívida de Sonangol. Eu estou desconfiado que daqui a pouco essa dívida vai nos cair também para nós. E vamos começar mesmo assim, vamos começar a pagar dinheiro que não estamos a comer. Começam a brincar bem, meus putas. Não vamos começar todo esse assunto de dívida. Epa, é muito dinheiro para pouca gente que trabalha. É muito dinheiro para pouco trabalho. Há um kuduro antigo, acho que assim, aqui no mundo a vida é diferente, mas cada pai sustenta o filho dele. Nós somos filhos do Estado, o Estado deveria pagar aquela dívida. Não, mas o Estado não pode querer começar a assumir as dívidas, porque depois recai para nós. Se assumir filho não estamos a assumir, vamos assumir dívida. Olá, Não, o pior é isso. Falando isso, sexta-feira também pedi 15 birras na minha vizinha, tá lá, mas disse, você também mexe, não paga nada, até agora ainda não paga, não sei se o Estado também. Vai Não, assumir, a já. questão aqui não é essa, a questão é Não. que é dívidas atrás de dívidas, roubos atrás de roubos e no final nós entramos num ano novo com o dinheiro desvalorizado, mas ninguém pensa nisso, ninguém acha que há alguma relação ou correlação dos bandidos com nós, os inocentes. Fixe é saber que o mesmo Estado que assumiu a conta da Sonangol foi o mesmo Estado que assumiu a dívida, que deu garantia ao Beza.
Lembram-se? O Beza? Do Beza, a dívida E a do Beza. única coisa que... E até eles não pagaram. Há aqui uma coisa, um denominador comum. Cá pagar. Estás a ver a transexualidade. Vou-te pagar. Não vou-te pagar. Mas vou-te pagar. Mas não te pago. A única coisa aqui, portanto, o denominador comum é que a Isabel estava no tempo da Sonangol quando o Estado disse que assumiu. E assumiu. Porque a Isabel depois, não sei se lembram, quando saiu da Sonangol disse que nós estamos com as contas todas em dias aqui. Portanto, já não estava a contar com esses 10 bilhões, que é tipo uma massa grande. Agora imaginem se o Salgado, Ricardo Salgado, do Beza, soubesse que era só ter um filho do presidente como PCA do Beza para que a garantia realmente tivesse saído. Ele, que é Salgado, a esta hora estava doce. Agente da Polícia Nacional expulso por roubo de viatura. Se o Miala soubesse, ele nunca ia ser militar, ficava só polícia, para não ser preso, ia ser só ser expulso. Mas roubou viaturas, fez assalto a mão armadas e só foi expulso. Pior Não é foi- que ele já tinha sido expulso das FARC. Das FARC. Agora a Por pergunta- má conduta. a Não, pergunta- sim senhora, Angola é um grande país, Não, a justiça não. a ser feita. Não faz sentido. Estão de parabéns, sim senhora. Não, Eles não- até expulsar, estão ali, coisa, estão ali perdoar. Não, Então, no não. caso da dívida, também enquadra. Pronto, Eu mas- só devo, não roubei ninguém, Mas só a, estou a dever. a questão do perdão é uma coisa que já está-se a tornar um modus operandi. Porque se o Zeno sai do fundo sem saber quanto é que tem no fundo, o Zeno também já foi perdoado. Aham. Né? A TPA e a SEMBA, essa situação, eles já estão no perdão. Se já estão em bifes, é porque já se perdoaram. Ah, Já. mas uma coisa, assim, o Zeno também se demorou para sair do fundo. O fundo estava mesmo no fundo, até ele puxarem, está muito distante. Pois, Yeah. por acaso demorou Yeah, muito tá bom, tempo. demorou Agora que falas nisso, 10 anos, né? o que me Isso. preocupa é uma pessoa mesmo que fatiga as FA e nas FA matam. Tá mesmo agora, vou lhe aceitar na polícia, quando na polícia Também não fatigou. só não matam, como soltam bandidos. Tiago, esse camarada não está só. Vocês não repararam? Não. Esse camarada é, como é que eu posso dizer, é abençoado. Ah, ele ainda ele é Esse da, gajo veio do céu. ele é abençoado tipo Sim. a estela blindada. Pois, repara, Tiago. Ele é Samuel. Está onde? Na Bíblia. Samuel. É Jeremias. Opa! Ei. Na Bíblia. Ah, ele tem foi- 33 anos. Idade de Idade Cristo. Ah, tá bom, já percebemos. Vamos já apagar, acho que é melhor apagar essa notícia. Nem faz sentido. Estamos a falar de uma pessoa que é apóstolo, Sim. né? Yeah. Não, mas é difícil porque você vê, não vamos apagar, não vamos deixar em dia. Porque a pessoa que vende birra na minha banda chama-se Jesus, não consegue fechar a casa. Que vende lhamba chama-se Cristo, não consegue ir lá fazer uma revolução. E a que vende sopa e o caldo chama-se Maria, tudo na vibe do Novo e do Então, Antigo Testamento. o maestro está a viver a Bíblia no sentido inverso. Inverso. A Maria vende caldo, Vende caldo. o Jesus vende birra, Vende birra. o E o Cristo Cristo lhamba. vende lhamba. Na minha banda, o Wick vende o Cota Cristo. E este foi o Só Para Saber. Não sei se já te inscreveste, se ainda não, vais a tempo, eu espero um bocado. Não espero nada, tenho mais que fazer. Não tenho nada. Inscreve-te lá. Já sabes, a luta, o quê? Pronto, acaba lá de te inscrever. A luta é contínua, a vitória, um dia a gente acerta. Danilo dos Santos, a.k.a. 7 horas, a.k.a. cheio de paca, a.k.a. o Papa Tudo, a.k.a. Senhor das Horas, numa lista do Mirex. Ele foi nomeado supostamente, segundo a lista que está girando no WhatsApp, No WhatsApp. ele foi nomeado por um cargo público fora do país, tipo no Reino Unido, né? Exatamente. Sabes por que ele foi nomeado por um cargo não aqui, mas no Reino Unido? Ah. Porque o Danilo, tal como o relógio, não trabalha com a ANSA, só trabalha moeda estrangeira. E o pessoal lá em casa pode estar a pensar, tipo, mas agora tudo relacionado ao Danilo, só vão já fazer piadas ligadas ao relógio. E eu respondo você que está lá em casa, sim. Não, mais do que isso. Que horas são? Eu fiquei sem perceber se ele é, ou era, ou será quadro do Mirex. Seja como for, uma coisa nós temos que dar a mão à palmatória.
o Mirex não vai se preocupar, não vai precisar de se preocupar com o transporte da Nilo, porque ele vai ter relógio. Petróleo ultrapassa os $70. Vocês querem, eu vou dizer, olha, esse nome aqui, até parece que o mundo todo estava a bombar contra o Zedu. Eles perceberam, pô, esse cota só vai sair daí se o dólar baixar, se o petróleo baixar. Então puseram mão até 20, ok, houve uma altura estava 14, não era 14, estava 14. Agora que o Zedu vazou, Strilho Budapest, bro. Mas olhem só o meu raciocínio, $70 no câmbio do Mártires são 30 mil kwanzas, 31 mil kwanzas. E eu com 31 mil kwanzas consigo comprar 3 a 4 barris de cerveja, bebo até ficar inflamável. Filho. Quem fica com a logística? Logística Da polícia. Não, você. Não, você é mais velho. Não. Vamos dar Fica com prioridade mais velho a logística. Não, o J-Lo está agora a dar oportunidade ao jovem, então fica contigo. Essa é daquelas perguntas muito burras. E eu explico-te porquê. Portanto, parece que o comandante da polícia e o ministro estão com dúvidas de quem fica com a logística da polícia. Faz-vos sentido essas dúvidas? É depois daquele polícia aí que está a assaltar, armado, outros mamães, não quero mais me tocar no assunto da polícia, tenho medo. Não, sinceramente... Nós agora não sabemos como é que é. Vamos dar os fatos, nós só fugíamos polícia, agora vamos começar a fugir fato. Sinceramente, o ministro ou o comandante, para mim, nenhum nem outro. Porque massa que é massa é dona chefa. Esse nome já não existe, né? Não está mais a publicidade, está tranquilo. Pronto. A questão aqui mas como é janeiro, esse é um tema que tem que ser bem debatido, aquela cena da fome, logística, tempo e teu. Mas eu tenho uma ideia, pode ser assim, a logística fica no ministério, mas os piteios são julgados na polícia. O problema aqui até é o seguinte, como é que nós vamos, por que é que nós estamos com a dúvida de quem é que comanda a logística da polícia? Ministro é para gerir as pessoas do seu piloto, comandante é para comandar as tropas, então nenhum outro, vamos buscar um indiano, com a Isabel funciona. Eu não, isso de estarem preocupados com a logística é tipo, agora eu sou bilionário e vão preocupar com $15 mil. Jornalista Tony Fancy, pelo menos é assim que eu leio, você se não percebe, macatua, não foi demitido, mas sim suspenso das suas funções, disse o diretor da rádio comercial também ia passar, 2000. Se eu fosse o diretor da Rádio Comercial 2000, depois da pergunta de todo o discurso desse jornalista na entrevista ao senhor presidente, eu desmentiria aquele meu trabalhador. No mínimo. Mas é aquele que ganha ou ganha 25 mil. Eu quero... Ele ganha 25 mil, ele nem está empregado. Eu quero mandar um recado para o Tony. Tony, if you hear me, yeah. 25 mil kwanzas, suspenso. Aproveita, vai na rua, senão vai dar tipo $10, ok? Não, vai dar $56. Não vai dar nada com coisa alguma, porque não tem dólar, então vai dar 56, nada. Pode ser. Aproveita, procura um emprego. Não, mas mais importante que isso é que ele assim aproveita e se ele conseguir os $56, já pode começar a bater na dívida dele pessoal de 1.342. Já ficas só a dever 1.286. Já viste? Então, vocês já foram ao nosso website novo? Já, eu recomendaria você que está lá em casa a visitar o nosso site de Gozes Aqui. Tá bonito. www.gozaqui.com. Mas está a passar aí, não? Não, aqui em cima. É aqui em cima. Aqui em cima, aqui embaixo. Posso ler? Não sei. Está aí na descrição, está aqui em cima. Visita www.gozaqui.com. Tem coisas muito interessantes. Está lá tudo. A agenda. Compra de bilhetes. Localização. Quer do espaço, quer do tempo. Não, do tempo não. Mas vamos arranjar uma... Do espaço para evento e do espaço... Quem vê nesse copo vai lá, vai saber. Os vídeos todos, dos shows, do Só Para Saber. Inclusivamente tem uma novidade que nós anunciamos a semana passada. Uma nova novidade, nós anunciamos a semana passada, mas vamos reanunciar esta semana porque houve uma ligeira alteração, que é na próxima semana, ou seja, esta semana que estás a ver, e se hoje for quarta-feira, é hoje, e se calhar já não tem ingressos, corre,
tem nova temporada do Goza Aqui. E vamos entrevistar não o Pedro Nzaz, mas o Riquinho. O Pedro Nzaz será dia 25 na Casa da Cultura do Rangel, que nós também já lá fomos, já fizemos todos os mamos e vai estar doce.